Graças e paz, um bom dia, mais um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu fico muito contente de estar começando mais esse dia contigo, compartilhando mais um pouco da palavra de Deus nesta manhã com você. E nessa sexta-feira, um pouco mais quente do que os outros dias, graças a Deus, eu gostaria de compartilhar com você e pensar a respeito de um tema, dentro do livro de 1 Timóteo, do seu capítulo 1, versículos 12 a 17, 1 Timóteo 1, 12 a 17, eu gostaria de pensar com você a respeito do tema, mesmo o maior pecador. Então eu convido você a ler a Bíblia comigo neste momento. Vamos para a Santa Palavra de Deus então. Diz o seguinte, em 1 Timóteo 1, 12 a 17, diz o seguinte na Santa Palavra de Deus: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Então eu gostaria de pensar com você nesta manhã, sobre a respeito mesmo o pior dos pecadores ou o pior dos homens, Então é interessante nós notarmos que a epístola de Timóteo, as duas epístolas, elas são consideradas como epístolas pastorais, elas dão muitas coordenadas do ministério pastoral, entre outros ministérios. Mas aqui Paulo escreveu elas para instruir Timóteo, para que ele seja perfeitamente habilitado na palavra de Deus. Então, aqui nós temos alguns, e principalmente nesse começo dessa primeira epístola, nós temos Paulo falando e explicando algumas coisas para que Timóteo entenda o lugar que Timóteo tem que estar e o lugar que Paulo estava. Quando nós olhamos para o nosso primeiro versículo de número 12, quando Paulo ele diz essas palavras, e dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo sabia que Deus, e hoje ele sabia muito bem disso, ele havia escolhido todos os homens, inclusive Paulo, cada um para uma função. Como a gente tem o próprio Paulo dizendo em outros textos, um corpo bem ajustado. E todo o corpo tem braços, pernas, e da mesma forma o corpo da igreja. Cada pessoa no seu devido departamento, no seu devido lugar, com a sua devida função. Paulo sabia que isso já era determinado por Deus antes da pessoa nascer, porque Deus conhece o ontem, o hoje e amanhã. É a preeminência de Deus, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, então ele já separa, já escolhe pessoas para alguns ministérios. Ministério apostólico, esse que tinha, no caso de Paulo, dois requisitos. Primeiro, chamado apostólico, até aí tudo bem. Só que o segundo é ser testemunha ocular de Jesus Cristo, ter visto Jesus, vivido com Jesus. E este não é o caso mais nos nossos dias. Por isso que não existem mais apóstolos. Os que se autodenominam apóstolos não passam de hereges que tentam perverter a palavra de Deus. Os apóstolos não existem mais, só existiram os 12 lá atrás, Então, somente eles foram chamados, e mesmo em meio àqueles homens que estavam ali, outros homens faziam parte do ministério junto com eles, mas só os 12 foram chamados apóstolos. E é interessante que Paulo, e nós vamos ver um pouquinho no próximo versículo, por que Paulo diz isso? Por que Paulo deixa claro que Deus foi tão bom, com uma graça tão grande, que mesmo ele sendo do jeito que foi, ainda o chamou ao ministério, porque Deus já tinha planejado tudo isso. Passando para o nosso versículo 13, é aqui que nós vamos ver
né? Aqui que nós vamos entender porque que Paulo fala, né, da questão dele ser fiel, da questão da graça, da questão de tudo que Deus fez. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Aqui nós temos uma ascendência de autocondenação, começando do que pode ser considerado como algo menor e algo maior. Todos os pecados, eles diante de Deus, eles são iguais. Não existe pecadinho e pecadão. Todos os pecados são iguais. Porém, muito embora, alguns pecados têm uma abrangência e consequências maiores. Ele foi blasfemo. Blasfemando sozinho é uma consequência. Ele tinha um problema, um erro. Quando ele se torna perseguidor, ele, além de blasfemar, ele levava outros a blasfemarem com ele. Então não só era a questão da blasfêmia, propriamente dita, mas muito também o que ele levava as outras pessoas a fazerem. Era um grau a mais. Não necessariamente Deus julgaria esse pecado assim ou acolá, ou de qualquer outra forma. Não. Mas esse pecado levava outras pessoas a pecarem juntos. Então as consequências deles eram pior. E por fim, injurioso, que é uma palavra, na verdade, que existem muitas traduções para essa palavra em dezenas de traduções bíblicas. Cada tradução traz uma forma. Era algo como se fosse um insulto tremendo a Deus. É como se ele fosse um inimigo de Deus. Assim, onde ele buscava ser inimigo de Deus, buscava ficar contra Deus. E é interessante que, com tudo isso que ele cita é pelo grande remorso que ele sentia. Então, mesmo com tudo isso, ele deixa claro: mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Quando Paulo ele realizava todos os atos, quando Paulo perseguia os primórdios da igreja cristã, ele fazia isso acreditando que essa era a vontade de Deus. Então ele era ignorante em relação ao cristianismo, porém ele era extremamente ensinado no judaísmo. É interessante que Deus, na verdade, sabia desde o começo o que seria Paulo e o que Paulo faria. E tudo que Paulo passou durante sua vida, o preparo, o ensino, foi, na verdade, uma preparação e um ensino para a sua carreira, por assim dizer, de apóstolo. Então, a instrução que Paulo recebeu, as oportunidades que Paulo recebeu na vida, tudo que aconteceu na vida de Paulo redundou para este momento, onde Paulo deixava de ser um simples homem, Paulo deixava de ser um perseguidor e passava a se tornar apóstolo e perseguido juntamente com o evangelho de Deus. Então, quando ele diz que ele fez ignorantemente, porque realmente ele acreditava que fazia aquilo pela vontade e com o favor de Deus, quando não. Tanto que Jesus fala, quando Paulo encontra Jesus na estrada para Damasco, ele diz, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali ele entende que na verdade ele perseguia que aquele que ele proferia amar era o que ele estava perseguindo. Mas nós vemos como Deus é maravilhoso. Deus sabia, Deus lembrava-se, e ainda assim Deus escolhe esse homem, como escolhe homens pecadores, homens falhos e pessoas terríveis, para servir a ele a partir do momento que essas pessoas mudam de vida. Partindo para o nosso versículo 14, nós temos o seguinte: a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, todos os problemas que houveram na vida do apóstolo, todos os problemas que ocorreram, todos os pecados, tudo que ele fez de errado, tudo isso, onde o pecado abundava na vida dele, após a conversão, superabunda a graça e o amor. É interessante que a missão de Jesus, ela não foi pegar pessoas que já eram boas e transformar em pessoas melhores, mas pegar as piores pessoas e transformar em pessoas boas. Jesus veio, morreu por nós, para que todos nós tivéssemos acesso aos céus. Ele veio mudar os nossos destinos. Nós éramos errantes e hoje caminhamos para um local. É interessante isso, né, notar esse fato no texto. Aonde ele errava, aonde ele pecava, tudo que ele fez, no final das contas, era nada mais do que indícios da natureza pecaminosa dele. O seu erro, a sua ignorância, a sua perseguição. A partir do momento que ele encontrou Jesus, que Jesus encontrou ele ali, e ele entendeu quem era Jesus, a partir daquele momento, ele
pôde, né, levar uma vida diferente. Ele viu que tudo que ele aprendeu não havia sido em vão, porque ele iria usar durante sua carreira como apóstolo. E é maravilhoso nós notarmos o seguinte: Deus, Jesus, ele veio ao mundo para justamente fazer isso comigo e com você. Transformar pessoas ruins, pessoas tolas, pessoas miseráveis, pessoas pecadores, pessoas terríveis. Eles veio tirar essas pessoas do lamaçal do pecado, limpar, lavar e permitir ter um papel na grande obra que ele tem até o final dos tempos, até o seu retorno para buscar a sua igreja e por fim dar um fim real a este mundo. Então é maravilhoso você perceber isso, que aonde tudo que era ruim abundava, a partir do momento que a pessoa se converte, superabunda a fé, o amor e a esperança e tudo que há em Jesus Cristo, porque esse era o papel do Cordeiro de Deus, morto antes da fundação da terra. Ele veio tirar o pecado do mundo para que aqueles que fossem libertos trabalhassem, para que levassem o nome dele, a palavra dele conhecida a todas as pessoas, para que todos se lembrassem, conhecessem e descobrissem que ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Mestre, único digno de todo louvor e de toda a adoração. No versículo 15, quando nós passamos para ele, Paulo começa esse versículo falando algo interessante, né? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Ou seja, tudo que ele vai falar a partir daqui, e tudo que ele já havia falado, quem ouve, principalmente Timóteo, né, que foi destinado a carta a ele a primeiro momento, tudo que ele ouviu é fiel. E tudo aquele que ouviu, além de ser fiel, é digno de toda aceitação. E aí ele continua, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Santo Jesus, remidor da humanidade. Como eu disse antes, não existem pecadinhos nem pecadões, existem pecados. E todo pecado tem consequências, todo pecado é julgado por Deus. Agora eu lhe faço uma pergunta, e isso é interessante que nós notarmos aqui. Você tem notado, quando as pessoas falam, o maior pecador que você conhece, qual é a primeira pessoa que você pensa? Se for qualquer outra pessoa, então com certeza você está errado. Por quê? Paulo, o apóstolo, ele realmente havia feito coisas terríveis. Perseguido, tomado partido, de certa forma matado cristãos, né, os entregados às cadeias, levado eles, né, cativos. Ele havia feito coisas terríveis. E tudo isso que ele fez contra o cristianismo, na sua época de ignorância, isso causava nele um remorso tremendo. Isso causava dentro dele como se ele fosse o maior pecador de todos os tempos. Porque ele notou que tudo que ele fazia contra Deus. Só que é interessante que tudo que nós fazemos antes da nossa conversão também é contra Deus. Então quando nós lembramos do principal dos pecadores, o maior dos pecadores, mesmo o pior dos homens, na nossa mente a primeira pessoa que tem que vir somos nós mesmos. Porque quando não é nós estamos sendo cegos pelo nosso orgulho. Mas olha que fato fantástico. O apóstolo, um grande homem, até aquele momento era um grande fariseu. Mas aqui, o remorso que existia na mente dele, o remorso que existia no coração dele, pelo fato de tudo que ele havia feito contra o cristianismo, trazia na mente dele que ele era o principal dos pecadores, que ele era o maior dos pecadores, que ele era um pecador quase que sem perdão. Então é triste você notar que ainda assim o apóstolo vivia com esse remorso, mas ao mesmo tempo maravilhoso saber que esse remorso fazia com que ele lutasse contra si mesmo para ser melhor a cada dia. Ele lutava para fazer o melhor pela obra, o melhor por Cristo, o melhor por Deus, porque ele sabia que o que ele havia feito era terrível e que Deus havia feito por ele era extraordinário. Então ele vivia com esse pensamento: eu sou o principal dos pecadores. E nós temos que viver com esse pensamento: somos os principais dos pecadores, cada um na sua vida, porque enquanto nós lembrarmos o quão ruim éramos e o quão bem o Senhor nos fez, nós vamos querer fazer cada vez
mais e mais pela sua obra, cada vez e mais para as pessoas também. Porém, né, lógico, nós sabemos que não devemos nos mover simplesmente querendo pagar uma dívida. Nós devemos nos mover porque temos que entender que nós amamos a Deus e esse deve ser o nosso combustível, o nosso amor ao Senhor, o amor a tudo que Ele tem feito, a sua palavra, a oração e aí por fim a sua obra na terra. Então nós não vamos nos mover por um simples remorso, não, até porque Paulo também não se movia por um simples remorso. O remorso era algo a mais que o ajudava e nós temos que ser exatamente assim, nos mover pelo nosso amor em Cristo, porém lembrar quão ruim nós éramos, quão difícil foi, né, essa caminhada e principalmente entender e lembrar bem o quão difícil, quão ruim é você fazer um retrabalho, né? Se você trabalha com qualquer coisa, você deve saber que é bem mais fácil você criar algo do zero, reconstruir, mesmo que seja idêntico ao que você tinha feito, mas do zero, do que você pegar algo, desfazer e fazer de novo, ou pegar algo, desfazer uma parte e refazer. O retrabalho é algo extremamente custoso. E o que Deus fez foi isso. Ele criou o ser humano perfeito, de certa forma, né? Como Adão, pecou, e aí ele teve que regenerar o coração e a índole e tudo que o homem tinha. Então Deus está fazendo ali um retrabalho, está fazendo até hoje, um retrabalho na vida de todas as pessoas que são salvas. Então nós temos que lembrar bem o quanto custou, o quão ruim éramos, o quão as coisas são ruins. Mas como Deus é fiel e bom, justo e nos dá salvação e nos deu liberdade, entre outras coisas. O combustível é o amor. Mas temos que lembrar que somos os principais pecadores, para que possamos ir além disso. Olhando para o verso 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Querido, você que me escuta nessa manhã, se você não conhece Jesus, se você está numa igreja onde as pessoas se autodenominam apóstolos, se as pessoas pregam vida mansa, todo e qualquer tipo de coisa que não exige um sacrifício, que não exige que você seja servo, que você pode falar, você pode pedir, você pode fazer. Se a sua vida não está nos padrões bíblicos, entenda, não importa o que você fez, não importa quem você foi. Olha o apóstolo Paulo como ele era. Ele realmente foi uma pessoa terrível para o evangelho. Ele fez pessoas morrerem, ele fez pessoas sem presa, ele fez pessoas, diversas coisas, ele fez pessoas blasfemarem, ele blasfemou. Mas note que Deus, em momento algum, mediu esforço algum para o salvar. Quando Jesus morreu na cruz, no pacote de pecados que estava ali, estava incluído o apóstolo Paulo, você e eu. Então se você não tem Jesus, hoje é a hora, hoje é a oportunidade de você conhecê-lo, de você entregar a sua vida a Ele. Não importa o que você tenha nessa terra, o que você faça ou quem você é. Não importa. Abra mão de tudo isso e viva para Jesus. O que você vê hoje, o que você vive hoje é passageiro. Se você não se entregar a Jesus, a própria palavra de Deus vai te condenar e você vai para o inferno. Porém, se você aceitar Jesus e entender que Ele é rei, que Ele é mestre e que Ele fez tudo por você, o salvando na cruz, você há de herdar a vida eterna junto com Ele. Então entenda isso. O cristianismo não é uma religião chata, cheio de coisas difíceis, e quando você vai para uma igreja séria, falando de igreja séria, né? E você tem que cumprir isso e cumprir aquilo. Não, o que nós estamos fazendo é obedecendo a palavra de Deus, para que possamos agradar a Deus, sermos achados fazendo a obra do Senhor. O cristianismo não é o cristianismo sério, né? Não é uma religião quadrada, chata, mas é uma religião que busca fazer o melhor para Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina abnegação, renúncia, essas coisas. Ele nos ensina a vida fácil, cura, libertação, isso e aquilo o tempo todo. Não. Ele nos ensina a viver uma vida de obediência a Deus. E é isso que mais importa. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo e dos anos, você vai perceber que tudo na vida passa. Se até a nossa vida passa, os nossos anos de vida, quem dirá o restante das coisas? Quando nós entramos no último verso, nós temos uma doxologia, que seria um louvor ao Deus dos deuses, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui é interessante que é quase um poema, talvez um pedaço de um hino, algo assim, porque ele diz algo fantástico. Ora, ao Rei dos séculos, ou seja, Deus
Ele é soberano sobre o tempo, imortal, é impossível que ele morra, invisível, porque ele habita em outro plano espiritual, ao Deus único, não existem outros deuses junto com ele. Ele é o único Deus, ele é o único caminho e ele é a única verdade, o Senhor Jesus Cristo. Sábio, porque a sabedoria procede dele. E aí, tudo que é digno, ele é digno de toda a honra, né? De toda a glória, para todo sempre. Amém. Porque ele há de existir pelas eras e eras, até o final de tudo, e muito além disso, porque ele não tem fim. Então, se esse vídeo chegou a você, você não conhece, se você vive numa igreja que não é séria, entenda, Jesus te ama, ele quer que você venha viver com ele, que você o conheça, que você o ame e que você viva com ele. Do contrário, só podemos lhe oferecer condenação eterna, porque você foi avisado, porque você foi conhecedor do amor de Cristo, um amor enorme, um amor maravilhoso, que fez tudo por você numa cruz. Convido você nesse momento a estar orando comigo. Vamos estar orando para encerrar esse vídeo e fazer, claro, né? E terminar fazendo sempre a vontade de Deus. Oremos então. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo por tudo que tens feito. Tu és maravilhoso, soberano, santo, Rei sobre os céus e a terra, Pai. Peço, Deus querido, que esse vídeo chegue até o coração de uma pessoa que não te conhece, de uma pessoa que talvez esteja num lugar errado, numa igreja errada, não numa igreja que te adora, numa igreja séria. Peço que esse vídeo seja levado até um coração que precisa de ti. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos que nos ouvem, que possamos ter uma ótima sexta-feira, um ótimo, né, término de semana, antes do final de semana, e que seja tudo para honra e glória do teu nome. Que te agradeço pela semana até aqui, o Senhor cuidou de nós, nos abençoou, livrou do perigo e do mal, porque tu és maravilhoso, nós não merecemos nada. Que sempre lembremos que tu és o nosso maior tesouro, Pai querido, e que jamais as bênçãos serão melhores do que o abençoador. Tu és precioso mais que tudo, Pai querido. Eu te louvo por tudo, peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que nos ouve e que esse vídeo possa fazer morada no coração das pessoas e seja feito somente o teu querer. Eu te louvo por tudo, tu és maravilhoso, por Jesus. Amém. É isso, te agradeço por ter nos acompanhado até aqui, que Deus abençoe sua vida, que Ele faça, né, realize os seus sonhos, seus projetos de acordo com a vontade dEle, e que seja feito somente a vontade dEle. Obrigado por tudo, falou!